Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Convencer alguém a entrar para os caminhos cristãos, exige de nós paciência, principalmente exemplificação e uma boa oratória. Que a boa oratória vai conduzir a pessoa a um raciocínio que a gente quer que ele tenha, para poder nos seguir, para poder acreditar nas nossas convicções, do nosso ponto de vista. Então, são questões que nós temos que entender que são exercícios perenes que temos que fazer para empreendermos as grandes transformações e nos modificarmos para as grandes realizações que a vida nos oferece. Portanto, vamos procurar trabalhar intimamente, vamos procurar fazer o melhor por nós mesmos para que possamos crescer, possamos nos aperfeiçoar e possamos, então, nos melhorar a cada passo, a cada dia, segundo aquilo que a proposta divina para o nosso crescimento nos deu e nos oferece. Como vamos saber qual a proposta divina? Trabalhando. As coisas vão dando certo porque está dentro dos princípios divinos. Mas tome cuidado. Quando a gente vai para o caminho errado, costuma muita coisa dar certo no primeiro momento. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Crer é uma coisa, estar transformado é outra. E todos nós estamos aqui na Terra para passarmos por uma transformação. Não podemos ter aquela síndrome de dizer, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não. Eu nasci sem nenhum conhecimento. Meus pais me educaram, me puseram na escola, eu fui estudando, aprendi. Então já comecei a ter um pouco de transformação intelectual. Mas a transformação moral, que nos faz ser verdadeiro cristão, nós temos que ir colocando no nosso dia a dia, trabalhando intimamente para que ela cresça, para que ela engrandeça e nós sejamos realmente bons seguidores do Cristo. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Confirmar na fé exige uma série de precaução a mais. Como que nós vamos confirmar alguém na fé? Como que nós vamos convencer as pessoas a terem fé? A fé é algo inato em cada um de nós. Mas uma boa conversa, com sabedoria, com prudência, a gente vai vendo que vamos conseguindo fazer transformações. Eu lembro aqui a cena de um filme que chama Missão Romana. Relata a vida de um general, Titus Valerius Taurus, que era um grande general de confiança do imperador Tibério, e ele então manda Titus para Jerusalém, para saber se Jesus existiu. E Titus vai escrevendo as cartas, as dificuldades que ele encontra. Ele tinha que procurar por algumas pessoas que eram os informantes do Tibério, que já estavam lá. Quando ele vai conversar com essas pessoas, já tem os informantes dos informantes, né, tentando atrapalhar tudo, não querendo que passasse a informação da existência de Jesus para Tibério. E vai acontecendo uma série de acidentes, não é nada tão fácil, não é nada tão simples. Porque assim como ele foi orientado para procurar uma determinada pessoa, alguém também foi orientado para encontrar essa pessoa e falar que ele ia, que o general Titus Valerius Taurus ia em nome do Tibério. E no meio do caminho, lógico que tem o dom poético do vídeo, muitos empecilhos, muitas pessoas vinham intercedendo para que ele não chegasse até esse informante, que não cito o nome dele no filme, e chegasse até Titus Valerius Taurus. Mas ele consegue, com muitas dificuldades, passa por vários riscos e consegue conversar com esse informante, mas o informante, né? Aí assiste, chama Missão Romana. É um vídeo muito bonito, é uma versão da busca pelo Cristo. E tem histórias muito bonitas nesse filme, é um filme muito bonito. Portanto, quando nós vamos nos aproximar e no filme, a história mais importante, tem uma parte em que uma jovem é ferida de morte
ele está para morrer, e o Titus Valerius Taurus então vai atrás de Simão Pedro e pede para ele curar a menina. E Simão Pedro fala que não pode ir. E passado, quando o Titus chega na casa, que a menina está lá no estado muito difícil, daí a pouco chega Simão Pedro na casa lá, conversa com ele e fala: olha, eu tenho que ter muito cuidado, muita prudência, eu não sabia quem realmente você era. Você era uma pessoa que queria ser ajudado? Ou você era mais um forasteiro tentando obter certas informações? Então eu tive que fazer minhas orações, minhas meditações, mas agora estou aqui. E engraçado que mesmo a viagem que o general fez a cavalo, e Simão Pedro, como ele chegou lá tão rápido, não sabemos, mas com pouca diferença de horário. Então isso é importante para a gente poder entender a história e ver a prudência de Simão Pedro. Ele chega então, aí a gente vai contar esse pedaço, ele chega, cura a menina, e com isso o general se torna cristão. E quando ele recebe a notícia que o Tibério morre, aí ele toma uma atitude inusitada, de quem tinha muita coragem. As palavras do mestre a Simão Pedro devem ecoar em todos os nossos corações, fazendo com que nós estejamos sempre dispostos a nos modificar intimamente para, assim como Simão Pedro, com toda prudência, saber agir de forma a cativar as pessoas para a sua transformação, para a sua conversão ao cristianismo, naturalmente e com segurança. Acresce notar que Pedro sempre foi seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos. Presenciou e depois ele vivenciou, depois ele praticou. Então, durante todo aquele tempo que Jesus conviveu com Simão Pedro, naqueles 3 anos de apostolado ativo, trabalhando ativamente pelo cristianismo nascente, para mostrar aos homens o reino de Deus que deveria se estabelecer em nossos corações. Então, durante esse tempo, Simão Pedro sempre esteve próximo de Jesus, vendo todos aqueles fenômenos acontecerem, e logicamente que ele foi se transformando. E Jesus ainda convida ele a garantir os irmãos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e, no entanto, ainda não estava convertido. Esse momento de nós julgarmos se estamos realmente convertidos ou não, é um momento singelo, delicado, e que compete a cada um de nós expressarmos o valor da nossa conversão. E muitas das vezes adentramos as fileiras da doutrina espírita simplesmente porque o obsessor queria nos pegar. Nós não temos a ideia de que precisamos nos melhorar, de que precisamos de tomar atitudes melhores. Simplesmente entramos por esse caminho e caminhamos sem a devida precaução, sem a devida responsabilidade, que a doutrina espírita exige de nós precaução para não jogarmos pérolas aos porcos e responsabilidade para sermos fiéis servidores de uma causa das mais importantes para a humanidade, a espiritualização da humanidade. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, Emmanuel está mostrando aqui para Pedro converter-se realmente, desse testemunho mais complexo e completo. Ele passou por várias experiências, passou por várias situações, inclusive com sacrifícios pessoais, dos mais variados, lutas enormes, tanto consigo mesmo, como com a sociedade, que ele tinha que saber, ele tinha que pisar em ovos o tempo todo para lidar bem com aquelas pessoas. E aí, nesse momento, ele converte-se ao Evangelho e dá testemunho do Cristo aos seus irmãos. E todos nós, diante das dificuldades que nós podemos encontrar,
nós precisamos sempre estarmos atentos à força do amor e à força do bem que deve existir sempre em nossos corações. Não será por ser maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Então, a transformação com Jesus é uma transformação diferente. A transformação com Jesus é quando nós nos modificamos intimamente. Mas, ao longo da nossa vida, passamos por várias dificuldades. E por isso, temos que procurar buscar lá no fundo do baú a nossa fé, a nossa resignação, para trabalharmos efetivamente como verdadeiros cristãos, como aqueles que ajudam a edificar o bem onde passamos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Converter? De que forma nós vamos dar esse testemunho? De que forma nós vamos ser bons trabalhadores na seara do Senhor? Precisamos, pois, aprendermos a valorizar as oportunidades, aprender a valorizar o momento que nós estamos vivenciando, para que todo bem se estabeleça em nossa vida e nós consigamos fazer com que o bem se estabeleça em cada coração, em cada oportunidade que as pessoas apresentam para se melhorar. Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Então, trabalhemos intimamente para convertermos-nos ao Cristo, verdadeiramente, e trabalhemos por nos aperfeiçoar ao longo da nossa existência, para que sejamos cada dia melhores, cada dia mais confiantes em nós e confiantes nas tarefas que Jesus nos confiou. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. E aqui nós temos o site da FEB, onde você pode encontrar o livro Caminho, Verdade e Vida e muitos outros para enriquecimento da sua cultura, para aprimoramento do seu espírito. Paz e luz, e até o nosso próximo vídeo.